A gente vai falar agora de um assunto muito sério e que merece todas as atenções. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para quem atua nessa área, o grande desafio é fazer a população enxergar que a depressão e outros transtornos psicológicos são doenças. Não é brincadeira não, hein? Vamos voltar a falar com o repórter Mailson Franklin, que traz informações ao vivo sobre esse assunto. É importante, Mailson, o Setembro Amarelo, né? Conscientização e que as pessoas possam identificar aquelas que estão passando por necessidades e que precisam de ajuda para evitar justamente que acabe num suicídio. Não é, Mailson? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que assistem ao Cidade Alerta Alagoas. Não é só o mês de setembro, né, que a gente fala do suicídio, é o ano todo. Só que no mês de setembro é um mês mais ativo, é um mês, né, que as pessoas costumam, né, a falar mais sobre o suicídio. Nós, inclusive, hoje, né, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, completo nessa terça-feira, marcado nessa terça-feira. E a gente conversa a partir de agora com a Monique Cardoso, ela que é supervisora de atenção psicossocial da Secretaria Estadual, né, de Saúde, porque inclusive para marcar esse dia houve algumas ações que foram realizadas no centro, né, pela Secretaria. Monique, boa noite. Esse combate à prevenção ao suicídio não é só no mês de setembro, tem que falar o ano todo. Só que no mês de setembro é o mês que mais é falado. Por quê? Boa noite. Boa noite a todos. Setembro ele tem o Dia Mundial, o dia 10 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Né? A gente, nesse dia, por conta disso, o mês de setembro foi escolhido como o Setembro Amarelo, para se falar sobre isso. Porque a gente precisa entender que o suicídio ele é gerado por uma doença. Na maioria dos suicídios poderiam ser evitados, então a gente precisa falar sobre isso de forma responsável. E é um caso muito sério, uma doença muito séria. As doenças que levam ao suicídio, né, são diversas. O alcoolismo, a depressão é a maior delas, o transtorno bipolar, vários CIDs podem ser associados. E a gente precisa combatê-los, porque na maioria é comprovado que a cada 5 suicídios, 4 poderiam ser evitados, né, porque a pessoa deu sinais que não foram lidos, não foram entendidos. Aquela pessoa ela tem que ter um apoio da família, de um amigo, né, de algum profissional? Com certeza. No estado já é de notificação compulsória, né? Tanto os serviços de saúde quanto as escolas, elas precisam notificar em 24 horas, porque esses atendimentos precisam ser feitos de forma imediata, porque a gente está correndo realmente contra a morte, a gente está realmente correndo para salvar vidas. Então a gente precisa fazer esse atendimento o mais breve possível, por equipe capacitada para isso. E nós temos esses profissionais nos CAPs, no Cavida, no CVV, através do 188, através dos aplicativos. A gente precisa garantir que essa pessoa, se não tiver o familiar que possa dar esse apoio, que seja um amigo, que seja um professor, mas que ele tenha esse atendimento. Monique, é fácil a família ou o amigo perceber que a pessoa está passando pelos sintomas como esse, né, por uma depressão, ou aquela pessoa, aquele paciente não demonstra? É demonstrado. Ele pede socorro. Muitas vezes em uma frase, é aquele: eu não presto para nada, vocês vão ficar melhor sem mim, a ausência de planos para o futuro, a criança que mudou a rotina, porque a gente precisa trabalhar em todas as idades, né? A criança que muda a rotina, que passa a ficar introspectiva, que já não pinta os desenhos coloridos, tudo isso precisa ser observado. O idoso que se aposentou, a gente verifica muito nessa fase, que ele não sabe mais lidar com essa realidade, né? Ele agora tá aposentado, tem esse direito, mas ele não sabe ficar em casa. Ele passou a vida inteira saindo todos os dias, tendo essa convivência, e a família precisa estar atenta a esses sinais. E nesse dia que marca, né, a prevenção ao suicídio, o que foi que aconteceu hoje aqui em Maceió? Isso. Em todo o estado, os municípios se mobilizaram, né? A gente solicitou e os municípios realmente abraçaram a causa e trabalharam nos 102 municípios. Aqui no estado, a gente se juntou com a Ronda no Bairro e a gente fez um evento na Praça dos Martírios, para realmente falar sobre o assunto, né? E a gente acha até interessante que na abordagem simples, apresentando o nosso folder e tudo, uma pessoa se abriu.
naquele momento, né? A gente nem a conhecia e ela encontrou naquele momento uma forma. E já foi feito o encaminhamento, o atendimento no próprio local, o encaminhamento daquela pessoa. E às vezes esse pedido de socorro é assim, é simples. Ela já tinha pensado em cometer o suicídio? Ideações suicidas, que ela disse que não tinha comentado com ninguém. E naquele momento ela encontrou, nessa conversa séria sobre o assunto, ela se sentiu segura para falar sobre o assunto, né? E foi feito o encaminhamento, ela saiu de lá mais tranquila e já encaminhada para um serviço para fazer esse acompanhamento. Monique, às vezes não é fácil a família lidar com essa situação, esse problema dentro da própria casa, dentro da família, né? É muito desafiador porque ela mexe conosco, né? É um tabu para a gente falar sobre a morte e pensar que alguém está pensando em tirar a própria vida. E é por isso que o Setembro Amarelo é tão importante. A pessoa não está querendo chamar a atenção, ela está pedindo socorro, né? E o Setembro Amarelo é nesse sentido, é um pedido de alerta, né? É um alerta. A gente precisa olhar com um olhar e ouvir com o ouvido mais atento, porque às vezes a pessoa pede socorro sem falar. É uma atitude que muda, é uma rotina que muda e a gente precisa fazer esse fortalecimento da família e da rede de apoio para essa pessoa se sentir apoiada e ser encaminhada para um serviço de referência. Às vezes aquela pessoa que está ao lado daquela pessoa que está passando por esse problema, por essa situação, às vezes não percebe, né? Não dá aquela atenção que aquela pessoa está precisando, necessita. Isso ela acaba pensando outras coisas, né? Isso, porque na verdade a gente precisa entender que não é frescura. Eu acho que essa é a maior fala, né? É uma doença, ela precisa de ajuda, não é frescura, não é para chamar atenção, porque se não fosse, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. A Organização Mundial de Saúde diz isso, então a gente percebe que não é para chamar atenção e não é frescura. Ela estava pedindo socorro e a gente precisa ser esse socorro. Enquanto rede, as escolas, a saúde, precisa ser essa rede de apoio, né? As instituições religiosas têm o seu papel, seja ela qual for, porque a gente precisa se sentir apoiado. É um tema que precisa ser chamado a atenção e a gente precisa salvar vidas. Ok, Monique, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Cidade Alerta. Muito obrigado, parabéns por esse trabalho, né, que você vem desenvolvendo aqui no estado de Alagoas. Voltamos ao estúdio, é com você, Edson Moura. Obrigado, Maílson. Importantes esclarecimentos. Queria só que confirmasse com ela o número para ligar, né, exatamente do CVV, que é um número nacional, inclusive. Confirma aí, Maílson, por favor. Isso. Qual o número que a pessoa entra em contato? 188, ele funciona, o CVV, ele funciona 24 horas por dia e tem um aplicativo, né? Se você colocar na Play Store, tanto para iPhone quanto para os outros tipos de celulares, você coloca o CVV, tem um aplicativo também, você pode usar o chat para pedir esse socorro, né? Jovem usa muito o aplicativo, né? Então 188 e esse chat também tem o telefone do Cavida, deixa eu passar, é o 98879-2710, né? A gente sempre passa esses contatos. Repete, por favor. 98879-2710. E o 188 que é gratuito, ligação de celular, qualquer hora do dia ou da noite. Ok, Monique, muito obrigado mais uma vez. Voltamos ao estúdio, Edson Moura.